Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Senhor, e profetizamos uma vida bendita, uma casa bendita, uma empresa bendita, negócios benditos, filhos benditos, casamento bendito, em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, pessoas que estão em tratamento para o câncer, pessoas que estão em tratamento para a depressão. Oro pela cura total e completa dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, cancelando agora todo tipo de palavra maldita, de dardo maligno lançado na mente, setas de Satanás, sejam quebradas no poderoso nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família agora, que a glória de Deus entre nesse lugar, aonde houver peso espiritual, aonde houver algo negativo, aonde houver trevas, que o poder de Jesus Cristo agora desfaça completamente toda a escuridão, toda treva, em nome de Jesus, que a vida de Deus se manifeste nessa pessoa. Meu Deus, traga alegria para essa pessoa, traga paz a ela, traga saúde física, saúde emocional e traga para ela, Senhor, um ânimo novo, um ânimo no seu espírito, no seu interior. Buscamos a tua presença, Jesus, buscamos a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, envolva-o com teu poder. E essa pessoa, Pai, que está diante de situações impossíveis, que está diante de grandes desafios, eu oro para que o Senhor dê uma saída a essa pessoa. No nome de Jesus, quem entrou aqui nessa oração, buscando uma saída, buscando uma intervenção, buscando um milagre de Deus, buscando o poder sobrenatural de Jesus Cristo, que receba esse toque, que receba agora a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu também oro para que o Senhor abençoe a nossa vida, para que tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver impedido no mundo espiritual, que haja um destravar, que haja um romper, que haja um liberar, em o nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos, ó Deus, na Tua Palavra e no poder do Teu Espírito Santo. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor, Senhor Jesus. É o que nós oramos e declaramos. E agora eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei
e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero liberar uma palavra sobre você que está sofrendo de enjoos constantes. Em o nome de Jesus, que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda pessoa que anda com problemas no estômago, no intestino, com náuseas, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de saúde sobre a tua vida, que toda enfermidade renda-se ao poder maior, ao poder de Jesus Cristo. Eu também oro para que tudo aquilo que está travado na tua vida, tudo aquilo que está sendo impedido, tudo aquilo que está sofrendo percalços, em nome de Jesus, que isso seja liberado, que esse atrapalho acabe agora, essa confusão cesse agora, que aquilo que você não conseguiu terminar, que você consiga terminar, e o que depende de outras pessoas para você terminar, que Deus coloque essas pessoas no teu caminho para que elas te ajudem, para que elas cumpram aquilo que elas falaram para você, em nome de Jesus Cristo. Eu libero essas palavras proféticas sobre a tua vida e declaro vida bendita, casa bendita. Escreve aqui nos comentários, vida bendita, casa bendita. Sabe o que você está declarando? Você está declarando que a tua vida é abençoada, que a tua casa é abençoada por Deus. Então nós estamos profetizando vida, profetizando milagres, profetizando intervenção de Deus, e eu creio, Deus está agindo, amém? Deus está operando. Eu quero hoje continuar a palavra que eu comecei pela manhã. Eu estou falando sobre o favor de Deus. Um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Se você tiver um favor de Deus sobre a sua vida, as coisas fluem de uma maneira diferente. As coisas acontecem na sua vida de uma maneira diferente. Então busque o favor de Deus. Busque o favor de Deus. O favor de Deus torna distinta a sua vida. O favor de Deus é um favor extraordinário, é um favor de milagres. Então busque o favor de Deus. E eu falei que a honra atrai o favor de Deus. E agora eu quero falar da segunda coisa, da segunda chave que atrai o favor de Deus. Se chama integridade. Em Provérbios 20, verso 7, a Bíblia diz: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Quando a Bíblia diz que o justo, ele anda na sua sinceridade, não está falando aqui de perfeição. Está falando que ele tenta acertar mesmo que ele não consiga acertar. Deus não exige a perfeição de nós. Ele quer que você tente. Mas a integridade é você tentar fazer o que é certo, mesmo que às vezes você não consiga. Então, tudo na nossa vida que de alguma maneira você tenta fazer o que é certo, mas que às vezes não sai bem como você gostaria, saiba que essa sua intenção de fazer o que é certo, de seguir a sinceridade do seu coração, isso agrada a Deus. Amém? Deus não pede a perfeição de nós. Deus pede a nossa sinceridade. Deus pede que você faça o seu melhor, que você tente fazer as coisas certas, que você tente ser correto com as pessoas, que você tente, fazer as coisas da melhor forma. E a Bíblia diz que essa integridade vai sustentar o favor que Ele vai derramar sobre a tua vida. Deus não libera acesso incomum para pessoas que vivem em falsidade, engano e instabilidade moral. Eu acredito que quando Deus ele vê o coração de uma pessoa, a intenção do coração de uma pessoa, Deus conhece o que há dentro de você. E quando Deus vê que a sua intenção é boa, que a sua intenção é ajudar, que a sua intenção é fazer o que é certo, mesmo que, como eu disse, às vezes você não consiga fazer 100% certo, ou que você tentou, ajudar uma pessoa e não deu certo, entenda, na sua sinceridade Deus vai te abençoar. Algumas pessoas muitas vezes elas são cobradas por coisas que elas não conseguem atingir e daí se sentem frustradas, porque pensam assim: puxa, eu tentei fazer o que é certo e não consegui, então não adianta eu tentar mais fazer o que é certo.
Aí que vem o erro. Porque se você quer atrair o favor de Deus, você tem que tentar com todas as suas forças fazer o que é certo. E se você errou contra o seu próximo, se você errou, de repente você tem uma empresa e você está prestando serviço para alguém e você não conseguiu cumprir, sabe, com a data, mas o fato de você, ainda mesmo atrasado, você está ali preocupado em fazer uma boa entrega para aquela pessoa daquilo que você prometeu, isso é ser justo. Isso é ser justo, porque os atrapalhos acontecem. Os atrapalhos acontecem, muitas vezes vêm os percalços no caminho, e se você se dedicar em fazer o seu melhor, Deus vai te abençoar com o favor, porque Deus sabe, muitas vezes, sabe, você pode até se programar para uma coisa e dá tudo errado. Dá tudo errado, o tiro sai pela culatra, você acaba perdendo aquilo que você investiu e você pensa assim, puxa, eu perdi o favor de Deus porque eu não consegui ser íntegro naquilo que eu faço. Mas o fato de você buscar, sabe, ter essa preocupação de ser íntegro, de ser correto, de entregar as coisas, bem, Deus vai te abençoar ainda mais, porque Deus está vendo. Deus está vendo a tua integridade, Deus está vendo a responsabilidade que você tem com o seu trabalho, a responsabilidade que você tem com a sua palavra, a responsabilidade que você tem, sabe, de fazer as coisas certas, de tentar pelo menos fazer o que é certo. Eu acredito que quando você caminha pelo que é certo, você atrai o olhar de Deus sobre a tua vida. A terceira coisa que atrai o favor de Deus para nós é a generosidade. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. A generosidade, ela trata do coração. Quando você quer, de alguma maneira, sabe, abençoar a vida de uma pessoa, ser generoso com alguém próximo de você. Uma coisa, sabe, é você dar às pessoas o devido valor delas. Outra coisa é você fazer além do que você deve a elas. Além do que você deve. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Ou seja, o amor, se eu estou dando o amor para as pessoas, eu estou cumprindo a palavra. Agora, se eu faço além do que amar, que daí eu me preocupo em ajudar aquela pessoa, eu me preocupo em fazer alguma coisa para ela ou de alguma maneira presenteá-la, isso eu estou fazendo além do que é devido. E é aí que reside uma bênção especial, a generosidade. Então uma coisa, sabe, é você ajudar num projeto, ou quando você é parte de uma igreja, você ajudar naquela igreja. Outra coisa diferente é você ser generoso, é você fazer além do que é devido, muito além. Por exemplo, eu creio muito no poder da generosidade, certo? E esse é um princípio que eu carrego comigo. Tanto que toda vez que eu estou sendo desafiado por Deus financeiramente, a primeira atitude que eu tenho é ser generoso. Por quê? Porque eu sei que a generosidade, a plantação, ela vai liberar o favor de Deus sobre a minha vida. Então foram várias vezes aonde Deus, sabe, eu vi que eu cheguei num limite ali que eu precisava romper. Quando eu pratico a generosidade, eu estou abrindo caminho na minha vida para que bênçãos venham ao meu encontro. A generosidade abre caminho para que bênçãos, principalmente de provisão, de conexão, de influência, venham sobre a nossa vida. O seu valor pode colocar você diante de grandes pessoas. Você tem que entender a forma como você é generoso, vai te conectar a pessoas, vai te conectar a lugares que você nunca imaginou de estar. A sua generosidade, por quê? Porque você é uma pessoa abundante, você é uma pessoa que ajuda os outros, você é uma pessoa que ajuda algo maior do que você faz parte daquilo. Você, sabe, é tocado de ajudar as pessoas ao seu redor. Você não se importa só com você. E essa generosidade, ela vai abrir portas. Essa generosidade, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, vai honrar a tua fé. Deus vai honrar,
sabe, a sua entrega, Deus vai honrar a sua rendição. O favor se manifesta quando você se torna a solução para alguém, quando você ajuda uma pessoa, quando você estende uma mão, porque, sabe, as pessoas estão muito concentradas em resolver o problema delas. A partir do momento que você para de pensar em resolver o seu problema e você pensa em ajudar o teu próximo, você está abrindo a porta para que Deus te abençoe. Então, não se trata, sabe, daquilo que você está concentrado só em fazer por você, mas naquilo que você vai abrir mão para ajudar uma outra pessoa. É como alguém, sabe, que foi contratado para construir, por exemplo, uma casa. A pessoa ela foi contratada para construir. Daí ela termina a casa, ela constrói. E o colega dela está construindo na casa do lado. Ela termina aqui, o colega lá está precisando de uma ajuda, ou seja, ela vai lá e generosamente ela diz: você precisa de ajuda? Mesmo que a pessoa diga: não, eu não preciso, mas o próprio fato de você, sabe, abrir mão de você cuidar daquilo que é seu, para você cuidar do que é do outro, para você ajudar o outro ou estender a mão para o outro, isso já vai abrir portas para a sua vida. Porque às vezes as pessoas têm aquele pensamento: não, toda vez que eu ajudo eu me dou mal, né? Mas às vezes, sabe, quando você ajuda uma pessoa e você ajuda desinteressadamente, você quer abençoar aquela pessoa, você atrai algo para a tua vida. Então esse é um princípio poderoso de Deus na nossa vida. Esse é um princípio. Deus honra a fé daqueles que, sabe, se preocupam com o outro, querem ser generosos com outra pessoa, já conquistaram e agora querem ajudar outra pessoa a conquistar. Então, você colocar a motivação certa, sabe, no estender a mão, vai abrir portas para você. E isso eu estou falando de algo espiritual, a generosidade. A Bíblia diz aqui nesse texto: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Você ser generoso vai trazer um destravar. Tem portas que são bloqueadas e essas portas são desbloqueadas pela generosidade. Quando você presenteia alguém, quando você se lembra de uma pessoa que está passando por um aperto, quando você, sabe, de alguma maneira Deus te toca de ajudar uma outra pessoa, de você parar de olhar para os seus próprios projetos, sabe, e semear na vida de uma pessoa que está ali, de repente passando por um tratamento do câncer, ou a pessoa está enfrentando alguma coisa. Então é muito importante você seguir, sabe, essa direção do Espírito, essa confirmação que Deus te dá de ser bom com alguém, de abençoar a vida de alguém. Essa generosidade vai atrair o favor de Deus sobre a tua vida. Uma outra coisa que atrai o favor de Deus para a nossa vida são relacionamentos estratégicos. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um. Você é tão favorecido quanto os seus relacionamentos. A pessoa que quer atrair favor, ela é uma pessoa que se conecta da maneira certa com as pessoas. Tem gente que não sabe se conectar com os outros. Na primeira oportunidade de conexão, o que ela faz é pedir. Você não tem que pedir na primeira conexão. Você tem que dar seu tempo para aquela pessoa. Você tem que tratá-la bem, você tem que honrá-la, você tem que ser generosa com ela. Se você não sabe se relacionar com as pessoas, se você não sabe se conectar e agregar valor no relacionamento, aquela pessoa, ela talvez feche o coração para você. Nós temos que nos conectar com pessoas. Nós não podemos, sabe, fechar a porta para pessoas que podem lá na frente ser uma bênção na nossa vida. Infelizmente as pessoas terminam mal hoje os relacionamentos. Seja um relacionamento dentro da igreja, seja um relacionamento na empresa, seja com amigos próximos. As pessoas terminam mal, elas não deixam a porta aberta. Sabe, você não pode sair de um lugar falando mal. Você não pode terminar uma relação de mal com aquela pessoa. Tem uma canção que uma irmã ela lançou agora há poucos dias, tá?
está sendo muito ouvida no YouTube, e ela, assim, a canção dela é uma pregação da palavra de Deus, porque fala ali sobre o perdão, fala sobre a misericórdia, fala sobre eu ser um cristão genuíno, sabe? Se eu sou um cristão genuíno, eu tenho que aprender a perdoar as pessoas, independente do que elas me fizerem, não tocar mais no assunto, porque tem gente que diz que perdoa, mas continua falando no assunto. Não, quando você perdoa, você não fala mais no assunto, entende? Então, se nós queremos ter relacionamentos estratégicos e entender que Deus nos conecta a pessoas, se você for olhar para Jesus, todo o ministério dele, ele se conectou com pessoas estratégicas, Pedro, Tiago, João, Mateus, certo? Jesus se conectou com essas pessoas, Jesus se conectou com muitas pessoas aqui. Jesus, no tempo que ele esteve aqui nessa terra, ele não só ministrou às multidões, mas ele conheceu pessoas. Olha o homem rico que emprestou o túmulo para Jesus, e emprestou porque Jesus não iria ficar muito tempo ali, certo? A Bíblia fala desse homem que é político, que era um homem muito rico, que era um homem muito influente e que emprestou para Jesus o túmulo. Então, lembra da última ceia? Jesus deu instruções para os discípulos: quando vocês entrarem num lugar, vocês procurem tal homem, e aquele homem já tem um lugar preparado para mim. Ou seja, sabe, Jesus se conectava com as pessoas e essas conexões abriam portas. Tem gente, sabe, que não entende como uma conexão pode abençoá-lo, como um relacionamento estratégico pode ser, sabe, fundamental para o seu rompimento, para o seu avanço. Tem gente que por onde passa deixa um rastro de destruição, por onde passa quebra relacionamento, por onde passa rompe com alianças. Eu vou dizer uma coisa para você: aonde você passar, deixe sempre a porta aberta. Por onde você passar, com as pessoas com quem você andar, deixe sempre portas abertas. Deus usa pessoas para nos abrir portas, para nos conectar a destinos, para proteger caminhos e para liberar oportunidades. Então compreenda, relacionamentos certos podem encurtar anos de luta. Os relacionamentos certos podem encurtar anos de luta. Relacione-se com as pessoas de forma certa. Não crie atritos com as pessoas. E se houve um atrito, seja humilde para perdoar. Seja humilde para pedir perdão também, certo? E depois que perdoou, não fala mais no assunto. É essa a posição que você tem que ter. Tente terminar as coisas na paz, sabe? Não debaixo da ira, debaixo de ataque ou falando mal toda a vida da pessoa. Não é assim que Deus vai te abençoar. Você quer atrair favor? Então tenha relacionamentos estratégicos. De repente eu e você não vamos nos dar certo, ou você e seu irmão não vão se dar certo, ou você, sabe, e seu colega de trabalho não vão dar certo, uma sociedade não vai dar certo. Bem, está tudo bem, vamos seguir amigos, vamos seguir irmãos, é vida que segue, está tudo certo, entende? Então nós temos que entender isso para podermos viver o favor extraordinário de Deus na nossa vida. Eu quero agora orar por você, quero lhe falar rapidamente. Esse aqui é o meu livro novo, Mentalidade de Alto Nível, certo? Se você não mudar a forma como você pensa, você não acessa o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a tua mente, muda a tua perspectiva. Muitas vezes nós temos que mudar a forma como estamos agindo, e tem gente, sabe, que literalmente elas estão cegadas por algo. E isso é uma questão de mentalidade. Às vezes você não está rompendo e não está avançando por causa da mentalidade. A sua mentalidade está bloqueando, a sua mentalidade está impedindo você de crescer e de avançar. Então este livro aqui vai te ajudar, sabe, a como você ter uma mentalidade disruptiva, a como você romper, a como você avançar. E se você quiser adquirir esse livro, vá até o nosso site www.ministradasete.com.br. Também quero que você, se você puder, orar por nós. Temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, que tem abençoado a vida de milhões, literalmente, milhões de pessoas, certo? Eu recebi os dados na semana passada de
quantas pessoas estão sendo alcançadas, e eu fiquei muito feliz. Então esse projeto é um projeto de Deus, é um projeto evangelístico. Amém? Ore por nós. E se você quer apoiar o nosso canal, vá até o nosso site, ali tem os nossos dados, e desejar gratidão, que Deus siga te abençoando. Vamos orar? Deixa eu orar por você, e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui nesse propósito da vida bendita. Lembrando que dia 1º de junho, segunda-feira agora, eu vou ter um anúncio muito importante para quem é de Belém, no Pará, certo? E isso vai contemplar todo o estado do Pará. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas, e se você é do Pará, manda essa oração para quem você conhece aí do Pará, nos ajude, certo? Vamos entrar pela primeira vez nesse estado e cremos que aquilo que Deus nos entregou vai abençoar muito a vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, estamos aqui profetizando uma vida bendita, uma casa bendita, uma empresa bendita. Senhor, que as bênçãos do céu sejam liberadas sobre essa vida. As bênçãos do céu venham sobre essa casa, venham sobre a família dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que tudo aquilo que estava parado, a partir de agora vai começar a andar. No nome de Jesus eu libero palavras, declarando que toda amarra espiritual, tudo aquilo que prende pessoas, está sendo desfeita agora, em nome de Jesus. Você não está mais preso espiritualmente, você está livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você seja livre agora, e que esse favor de Deus venha sobre a tua vida, que você experimente o favor de Deus sobre ti, que você experimente o favor de Deus sobre a tua casa, que haja um liberar de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, toca com o teu poder nessa vida, toca com o teu poder nesta casa, que essa família, Senhor, seja tocada pelo sobrenatural de Deus. Eu oro por toda dor que essa pessoa está, seja nas costas, seja nas pernas, seja no pescoço, na cabeça, toda enfermidade, doenças crônicas, e essa pessoa que está em tratamento, Senhor, para o câncer, tratamento para a depressão, essa pessoa seja agora curada. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, e que toda doença renda-se a Jesus, seja ela física, emocional, que renda-se a Jesus Cristo, e que a paz de Deus toque na vida dessa pessoa. Senhor Jesus Cristo, toca com o teu poder, libera do teu favor sobre essa vida, sobre essa casa e sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas e libera do teu poder, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Você recebe essa oração e essa palavra? Declare: eu creio, aqui nos comentários, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz a todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que essa noite é consagrada ao Senhor. Estamos no 19º dia do nosso voto de ano, voto de busca, e nos colocamos diante de Deus, colocamos a nossa família, colocamos tudo que diz respeito a nós nas mãos de Jesus Cristo. E nós oramos, ó Deus, para que essa família, ela venha se aproximar, que todo espírito de confusão contra essa casa, tudo aquilo que vem para trazer brigas, discórdias, colocar um contra o outro, que isso cesse em nome de Jesus, que haja perdão, que haja amor, que haja paz dentro dessa casa, guardando esta casa, guardando essa família e livrando eles de todo o mal. Doce e amado Espírito Santo, nós abençoamos este lar e cancelamos no mundo espiritual toda invocação maligna contra essa casa, toda invocação maligna contra as pessoas dessa casa, e declaramos vitória sobre essa família e clamamos o sangue de Jesus sobre essa casa, o sangue de Jesus guardando esta família, protegendo, que caia por terra agora todo tipo de influência do mal, aonde o inimigo colocou um alvo para trazer destruição, para trazer intriga,
para trazer problemas. Nós quebramos completamente todo tipo de ataque que esteja em curso contra pessoas dessa casa e declaramos vitória a esta família, vitória a esta casa. Também oramos em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, orando por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que essa pessoa seja curada, que toda falta de ar, Senhor, todo ataque, Senhor, à saúde, ao sistema imune do corpo físico dessa pessoa, eu oro pela cura agora, em nome de Jesus. Senhor, que renda-se agora todo tipo de enfermidade, de dor, de infecção, de inflamação, de doenças crônicas, que todo mal renda-se a Jesus Cristo, que toda doença renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração e eu libero uma palavra profética sobre a tua vida agora no voto de Ana. E a palavra profética é: Deus vai te dar a graça e o favor, te capacitar para resolver esse problema persistente na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai te capacitar para resolver uma situação que até hoje você não conseguiu resolver, mas a partir de agora, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar o entendimento, Deus vai te dar a graça para que você consiga resolver e ter vitória em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, e eu declaro sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 91, que a tua casa viva sob a eterna proteção de Deus, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Deixa eu falar para você o que eu senti aqui fazendo essa oração. Eu senti um ataque contra alguém de uma casa. Um ataque espiritual muito forte. Você viu que aqui, no início da oração, eu comecei a orar contra aquilo que estava intentando contra a família. E quando eu comecei a orar por isso, o Senhor me falou, sabe, como se fosse uma pessoa, um alvo nas costas, o inimigo lutando muito sério contra a vida dessa pessoa. E se você sabe quem é essa pessoa da sua casa, você tem que se colocar mais em oração em favor dela. Amém? Guarda isso que eu estou lhe falando, porque Deus não avisa para colocar medo, Deus avisa para a gente orar, Deus avisa para a gente interceder. Então essa palavra, presta bem atenção, é que nem na oração da manhã, não sei se você estava comigo na oração da manhã, mas na oração da manhã eu orei por pessoas com problemas no ouvido. Assim, foi muito nítido, sabe? Eu comecei a orar e Deus começou a falar comigo sobre problema no ouvido. Eu comecei a orar por zumbido no ouvido, infecção, inflamação, seja lá o que for, porque creio que Deus revela, Deus mostra, amém? E se você diz assim, eu tenho dificuldade de crer que Deus faça as coisas, Deus faz. E sabe, peça ao Espírito Santo para mostrar para você. Eu creio que a gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Então que o Espírito Santo te convença. Eu recebi alguns testemunhos aqui que eu quero compartilhar com você. A Francisca, ela escreveu assim:
O ano começou com dores na coluna e elas só foram aumentando mesmo com medicações. A situação foi piorando, fiz uma ressonância e foi identificado um tumor maligno. Fiquei sem os movimentos das pernas e cheguei a ficar em cadeira de rodas por 2 meses. Fiz a cirurgia para retirar do tumor e, para a honra e glória de Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Deu tudo certo, minha recuperação foi ótima, voltei a andar e estou sem dor e vivendo uma vida normal. Agradeço pelas orações e pela sua vida. Esse é o milagre que Jesus concedeu em minha vida. Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe, que o Senhor te restaure totalmente, toda a honra e glória a Jesus. Também recebi o testemunho da Rosângela. Tinha um imóvel à venda há 10 anos e durante a carta para Jesus eu pedi e fui atendida. O imóvel foi vendido para uma família que será muito feliz, assim como a minha família também foi nesse imóvel. Gratidão a você e que Deus continue abençoando. 10 anos parado, glória a Deus pelo destravar, hein? Também recebi o testemunho da Karen e ela escreveu assim: a paz. Ontem o Senhor disse que Deus estava dando livramento e eu tomei posse. Coloquei minhas crianças para dormir e o meu filho do meio, de 2 anos e meio, levantou e me chamou falando que tinha uma aranha na porta do quarto. Quando fui ver, era um escorpião. Louvado seja Deus pelo livramento e pela sua vida. Há 3 anos acompanho as orações e quando apareceu um vídeo seu para mim, havia uma resistência muito grande. Nesse tempo, me converti, me batizei e o Senhor faz parte desse milagre. Glória a Deus, Karen. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu quero continuar na palavra que eu comecei hoje pela manhã, aonde nós falamos que Deus, Ele está sempre à procura, não de pessoas perfeitas, mas à procura de pessoas rendidas a Ele, certo? Eu não sou perfeito, você não é, não tem ninguém aqui nesse mundo. O único que pisou aqui nessa terra que foi perfeito se chama Jesus Cristo e Ele morreu na cruz por nós. Então, se eu não sou perfeito, por que Deus está me separando para algo? Por que Deus está me chamando para algo? Porque estou me rendendo a Ele. Quando você se rende a Deus, quando você rende tudo que você tem, tudo que você é a Deus, então, naquele momento, Deus te capacita. Foi esse o problema do jovem rico. O jovem rico não rendeu a Deus o que ele precisava render. Ele precisava render a Deus o coração dele, mas as riquezas foram uma armadilha para ele. Você tem que render tudo a Deus, porque você tem que acreditar que fazendo isso, Deus vai te capacitar. Aquele jovem rico, ele não sabia o que Deus ia pedir para ele. Ele não sabia o que Jesus tinha preparado para a vida dele, mas eu posso garantir uma coisa, que o que Deus tinha para a vida dele era muito melhor do que tudo que ele tinha. Se ele empacotasse tudo que ele tinha, se ele juntasse tudo que ele tinha e colocasse numa balança, não ia chegar talvez nem a 0,1% do que Jesus poderia entregar para a vida dele. Nós desconhecemos tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando nos rendemos totalmente a Ele. Eu tenho dito para as pessoas, o segredo para você caminhar com Deus, o segredo para você viver o extraordinário é uma rendição total a Deus. É uma rendição sem reservas. É dizer: Jesus, eu me rendo a Ti. Não confio no que eu tenho, não confio no que eu sou, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E existe algo que eu compreendo disso. A Bíblia diz que Deus permite algumas crises na nossa vida para nos ensinar dependência. Em 2 Coríntios 12:9, a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes Deus permite até que as nossas forças fracassem, exatamente, que a gente venha falhar, e falhar vergonhosamente, só para a gente reconhecer que somos dependentes dEle e que sem Ele não somos nada. O apóstolo Paulo começou a orar: Senhor, tira de mim essa enfermidade, tira de mim essa dor, tira de mim esse espinho na minha carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Deus permitiu que aquela crise viesse a ele para que ele reconhecesse a sua dependência de Deus, que a graça, o favor de Deus sobre a vida dele fazia toda a diferença e que iria sustentá-lo. Então eu acredito que enquanto o homem tenta sustentar tudo sozinho, ele vive cansado, frustrado e limitado. Mas quando ele entrega o controle para Deus da vida dele, Deus abre portas, Deus o conecta às pessoas certas, Deus o abençoa, Deus o prospera, Deus faz o cliente chegar,
Deus faz a porta se abrir, Deus faz as coisas acontecerem, porque enquanto nós estivermos defendendo que é eu que conquistei, é eu que fiz, é eu que sou, é muito eu, hein? É muito eu, é muito eu, não é eu, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que opera, é Deus na nossa vida e não é outra coisa, é Deus, certo? É Deus. E se você reconhecer isso, que tudo é Ele, tudo vem dEle, toda a glória a Ele, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, Deus levantou você, Deus fez coisas grandes. Deus fez, não fui eu, foi Ele. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você sabe que se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo favor de Deus, você não estaria onde você está. Então não é porque eu aprendi, não é porque eu tenho amigos influentes, não é por nada, é por Ele, é tudo por Ele, é tudo Ele, é Ele, certo? É Ele. E quando alguma coisa dá errada, fui eu, não foi Ele. Como assim? Às vezes nós erramos porque somos falhos, porque Ele é sempre perfeito, Ele nunca falha. Então, sabe, se você olhar para mim e não gostar de alguma coisa, saiba que esse sou eu. Agora, se você olhar para mim e ver uma coisa boa, você sentir Deus na minha vida, você receber algo bom para a tua vida, uma direção para a tua vida, saiba, é Ele. É Ele, não é eu. Porque eu estou totalmente dependente dEle. Estou totalmente dependente dEle. Nós não podemos confiar nas riquezas. Nós não podemos confiar na força do braço. Nós não podemos confiar nos homens. Nós temos que confiar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus. Você não vê? Olha as notícias. Você que acompanha as notícias, olha como é que o mundo está. O mundo, ele está muitas vezes ao avesso, inseguro. As pessoas estão preocupadas, ansiosas. Inflação, é desafio aqui, é outra coisa ali. São coisas que vêm para tentar nos preocupar a todo momento. Então, se a nossa vida não estiver escorada em Deus, se a nossa vida não estiver em Deus, é difícil. Por isso, dependência de Deus, ao contrário do que as pessoas pensam, não é fraqueza, é alinhamento espiritual. E eu vou dizer uma coisa para você: uma pessoa dependente de Deus não significa que ela não trabalha, não significa que ela não se esforça, não significa que ela não faz o melhor dela. Não, ela faz tudo isso e mesmo assim ela reconhece: Senhor, se Tu não me abençoar, não vai dar certo. Eu vou ministrar uma palavra amanhã que talvez seja uma das palavras que mais Deus tem falado comigo nos últimos meses e anos, sobre o favor de Deus. Você sabe que eu tenho jejuado, eu tenho orado, pedindo a Deus favor dele sobre a minha vida. Porque se não for pelo favor de Deus, a concorrência é grande. Como assim? Tem gente sempre melhor do que a gente em qualquer coisa. Tem gente melhor, sabe, na empresa, tem gente melhor para a vaga de emprego, tem gente melhor para uma oportunidade que você está buscando. Tem sempre alguém melhor do que você. Não pense que você é melhor do que os outros, porque você não é, certo? Então, sabe, se sem o favor de Deus, você entra numa concorrência, uma concorrência assim que é fora da matemática, é uma grande concorrência. Mas com o favor de Deus é diferente. Com o favor de Deus, você pode ter esperança que você conquista. Com o favor de Deus, você pode ter esperança que as coisas acontecem na sua vida. Em nome de Jesus, com o favor de Deus, o favor de Deus marca a nossa vida. O favor de Deus marca a nossa vida. O favor de Deus é transformador na nossa vida. Quando você dá um passo atrás, Deus dá um passo à frente.
Grava isso. Essa aqui é uma verdade espiritual. Quando você dá um passo para trás, Deus dá um passo para frente. O que seria dar um passo para trás? Significa dizer assim: Deus, não pela minha conta, não pela minha direção, não pela minha vontade, mas pela tua vontade, pela tua direção. No Salmos 46, verso 10, a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é o muito fazer, é ficar em silêncio e confiar em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há milagres que só acontecem quando a gente para de tentar controlar tudo. Enquanto você está tentando controlar tudo, sabe? Enquanto você está centralizando tudo, não dá certo. Não é por aí. Agora, não é a sua força que sustenta o propósito, é o favor de Deus. O reino não avança pelo esforço, o reino avança pelo favor. Então, se eu entender isso e internalizar isso dentro de mim, que não depende de mim, depende de Deus, as coisas vão acontecer. Às vezes as pessoas dizem assim: poxa, você orou e mesmo assim não aconteceu. Porque eu só oro. Porque quem faz é Deus. E se Ele não quis fazer, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? É Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Ele me mandou orar. Ele me mandou orar. Agora, se Ele não quis curar, se Ele não quis operar aquilo, é Ele. Entende? E se a pessoa foi curada ou se ela foi abençoada, foi Ele também. Ou seja, se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém também, porque quem decide as coisas é Ele. Você tem que fazer Deus teu sócio. Você tem que fazer Deus Senhor da tua vida. Você tem que fazer Deus como o pai da tua casa, como o teu guardião, como o teu protetor. Quando você solta o controle, Deus assume o comando. Quando você solta o controle, Deus assume o comando. Eu sei, a gente às vezes quer pensar assim, que tem o controle sobre tudo. E enquanto você pensar isso, você está perdido. Tem coisas que só Deus, sabe? Tem coisas que eu não estou nem mais pressionando, eu estou só colocando na mão de Deus, porque eu estou compreendendo cada vez mais. É Ele que tem que estar no comando das coisas. É Ele que tem que estar no comando. Eu só tenho que obedecer. Só tenho que obedecer e fazer o que Ele me manda. E o resto é Ele que faz. Então, sabe, é como eu tenho dito, inclusive eu fiz, em algumas orações eu falei sobre isso. Eu tenho entendido que o que vale para mim é a aceitação de Deus. Não é a aceitação dos homens. Não é o que os homens dizem, o que os homens pensam, o que os homens querem que eu faça. Sabe, é a aceitação de Deus. Se Ele me deu a instrução, eu vou fazer como Ele quer. E se não der bom, bem, não deu bom, mas eu segui a direção. E Ele vai pagar a conta, Ele vai, sabe, Ele vai cuidar das coisas. Eu não tenho uma palavra hoje para sair da televisão, tá? Eu não tenho uma palavra para sair da televisão. Se eu saísse hoje da televisão, ia me dar um grande alívio financeiro. Mas eu não tenho uma palavra de Deus para isso. É por isso que eu estou lá todo sábado. Estou todo sábado ali, estou marcando minha posição, estou persistindo. São pouquíssimos, dá contato talvez a palma das mãos quantos estão em rede nacional hoje, sabe? Mas eu estou ali, estou resistindo, até quando Deus quiser, porque eu acredito que Ele abriu a porta e só Ele pode fechar, só Ele pode chegar para mim e dizer assim: agora, Vinícius, encerra o contrato. Enquanto Deus não disser, estamos firmes. E vou fazendo, e Ele vai prover, Ele vai abençoar, Ele vai segurar as pontas, eu sei disso, amém? Então o que importa é Deus no comando, não é eu no controle de tudo, não é eu querendo controlar, puxar para mim as coisas, é Deus no controle, aleluia. Deixa Deus no comando aí da tua casa, deixa Deus no comando dessa igreja, deixa Deus no comando dessa empresa, deixa Deus no comando aí desse casamento.
Deixa Deus no comando desse projeto. Você está vendo aí? Esse teu projeto aí que você tem nos Estados Unidos, seja onde for, deixa Deus no comando disso, amigo. Amém? Deixa Deus no comando. Deixa Deus no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, certo? Quem é de Belém, no Pará, quem é do Pará, quem é do estado inteiro do Pará, que é um grande estado aqui do Brasil. Dia 1º de junho eu tenho um anúncio importante. Eu quero pedir uma coisa para você que é aí do Pará. Me ajuda a compartilhar as orações, me ajuda a compartilhar para que as pessoas conheçam essa graça que Deus me deu, que é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Então me ajude a compartilhar, compartilhe em grupos, mande aí para as pessoas, porque dia 1º de junho eu estou debaixo de uma direção de Deus e eu vou dar um anúncio muito importante aqui para quem é do Pará, dia 1º de junho, cai numa segunda-feira, ok? E olha só, esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Eu tenho entendido que até essa mentalidade de dependência, sabe? Isso é uma questão de pensar dessa maneira. É uma questão de mentalidade. Se não mudar a forma como pensa, não muda de vida. Então, se eu quero que Deus esteja no comando de todas as coisas, eu tenho que mudar a forma como eu penso. Eu tenho que começar a descentralizar algumas coisas de mim e colocar nas mãos de Deus. Resolvo o que eu preciso resolver e o que eu não consigo resolver, eu oro. Amém? Esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, está chegando em muitos lugares, vai chegar também em muitas farmácias agora nos próximos meses, certo? Esse aqui, de tão incrível que está sendo o nosso lançamento. Esse livro aqui está sendo soprado por Deus, né? E creio que vai abençoar a vida de muita gente aí. Mentalidade de Alto Nível. Espero que esse livro te abençoe. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br, ok? Eu quero agora também convidar você, domingo, amanhã, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, eu vou estar ministrando essa palavra sobre o favor de Deus e eu te aguardo. Vai ser incrível, com chuva ou sem chuva, tá? Se Deus te tocar para vir, você vai vencer trânsito, vai vencer chuva, vai vencer o que for, tá? Tá chovendo hoje aqui, né? E amanhã talvez esteja chovendo também, mas para quem tem uma palavra de Deus, vence a chuva, vence o mau tempo, vence o que for para estar na presença de Deus. Se Deus está falando contigo aí, vem gente de toda a volta aqui para os cultos, vem gente de outros estados, todo domingo praticamente temos gente também que vem de outro país, então vai ser muito incrível. Nesse domingo convido você a estar com a gente, ok? Posso orar pela tua vida? Posso te abençoar? Eu quero abençoar a tua vida, quero orar por você, em nome de Jesus. Peço que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Deixa a tua curtida também aqui e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu creio que nesse 19º dia do voto de Ana, o Senhor está liberando grandes coisas aqui sobre nós. E eu sei, Pai, que essa é uma palavra profética que foi liberada. E a palavra é que o Senhor vai dar uma sabedoria especial para essa pessoa resolver um problema que há tempo ela não consegue resolver. Também o Senhor está dando livramento para alguém da casa. O Senhor está dando um grande livramento. Em nome de Jesus, o laço de Satanás está cortado, o plano do inferno está desfeito e tudo aquilo que estava em curso, toda obra maligna para atar, para destruir, para envergonhar, em nome de Jesus nós oramos agora para que esse mal caia por terra. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa agora, livra ela de todo mal, livra ela, Pai, livra ela do mal, em nome de Jesus eu peço, livra ela, livra a sua casa do mal, livra a sua família do mal, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu peço o teu favor, Pai, eu peço a tua graça sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua família, sobre o seu lar, eu peço, Pai, o teu sustento, o teu fortalecimento sobre essa pessoa, em o nome de Jesus. Toca na vida dela com o teu poder, toca na vida dela com a tua graça, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos uma liberação de favor divino sobre ela, uma liberação de favor divino sobre a casa dela. Toca com o teu poder, Espírito Santo, e que todo aquele que está doente seja curado agora, em o nome de Jesus Cristo, que haja cura, que haja milagre, que haja intervenção de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Toca com o teu poder, Pai, toca
toca com o teu poder curador e restaurador. Senhor Jesus Cristo, invocamos a tua presença e que todo jugo espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que o Senhor te dará uma força incomum, em o nome de Jesus. Liberamos essa palavra nesse 8º dia do voto de Ana e cremos, ó Deus, estamos aqui cumprindo o nosso voto, que é buscar a tua presença. Hoje estamos no 8º dia e nessa noite, Pai, eu te peço, tudo aquilo, Pai, que está travado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que não está funcionando, tudo aquilo que não está indo para frente, nós oramos por uma liberação sobrenatural na vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre ela, derrama do teu favor sobre ela e abençoe ela, Pai. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe seus sonhos. Meu Deus, que essa família esteja totalmente coberta com o sangue de Jesus e que todo atrapalho, todo prejuízo, tudo aquilo que vem resistindo o crescimento dela, resistindo o avanço, a prosperidade dessa casa, nós ordenamos agora, saia do caminho dela, saia do caminho dessa casa. Nós declaramos essa casa uma casa de vitória, uma casa abençoada e oramos para que as coisas fluam na empresa, fluam nos negócios, fluam nos projetos pessoais, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor guarde essa família de tudo aquilo, Senhor, que vem para travar, tudo aquilo que vem para impedir, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer um atraso na vida dessa pessoa. Nós oramos para que todo atraso seja visitado pelo sobrenatural, por uma aceleração divina, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na casa dela, toca com o teu poder na família dela e traga um romper, Pai, em o nome de Jesus. Também oramos pela salvação de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, e todo aquele que chegou doente nessa oração, ou que está orando por alguém que está doente, nós oramos pela cura dessa pessoa, a cura total e completa. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo tem todo o poder para curar, Ele tem todo o poder para restaurar. Por isso liberamos uma palavra, a restauração dessa coluna, a restauração dessa pele, a restauração do sangue, a restauração dos rins, do fígado, do pâncreas. Em o nome de Jesus declaramos saúde, em nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa, e declaramos vitória, Pai, vitória sobre a vida dessa pessoa. Também oro contra toda ansiedade, contra toda depressão, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor opere um milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu quero liberar uma palavra especial. Se dentro de casa você está com um problema com alguém que não quer sair do quarto, talvez por causa de uma dor muito grande, ou por qualquer tipo de desequilíbrio emocional, eu quero liberar uma palavra sobre a tua casa, uma palavra sobre essa pessoa que está aí no quarto, que não quer sair do quarto. A palavra é a libertação, em nome de Jesus, que todo tipo de cadeia espiritual, de prisão espiritual, de influência, se houver alguma coisa a nível espiritual aí dentro, em nome de Jesus eu libero essa palavra. A palavra é libertação. Seja livre agora, em nome de Jesus. Libera essa palavra como uma palavra profética, uma palavra de ajuda, uma palavra de vida, uma palavra de restauração sobre essa pessoa. Amém. Amém. E hoje, a palavra que o Senhor nos deu na oração da manhã
foi que o Senhor estava dando uma força incomum, certo? Hoje estamos no 8º dia do nosso propósito e você que está aqui, fique firme nesse propósito. Você que entrou ontem e algumas pessoas têm dúvida, eu inclusive falei muito na oração da manhã sobre isso. Você pode começar o voto de Ana hoje, são 21 dias. O que é o voto? É 21 dias buscando em oração. Esse é o voto que nós estamos fazendo aqui, 21 dias sem parar. Eu quebrei o voto no final de semana, não orei. Então começa agora e não quebra, faz 21 dias ininterrupto, certo? E você que orou 3, 4 dias e parou, vai ter que começar tudo de novo. Eu não quero fazer o voto, então fica só na oração, tá? Mas eu quero falar para vocês do benefício de fazer o voto. Não é um voto comigo, é um voto com Deus. O benefício de fazer um voto. Olha só, eu estou recebendo testemunho aqui, tá? E assim, gente, contra fatos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Eu recebi o testemunho da Maria Célia, olha só, ela escreveu para a gente e ela escreveu assim: na campanha do voto de Ana, recebi a mensagem do advogado sobre a liberação de um valor de um processo que já tinha mais de 3 anos. Gratidão a Deus, obrigado pelas orações. Olha só. Aí você diz, mas foi coincidência, estava há 3 anos parado. Bem, existem 2 maneiras de ver isso aí. A primeira maneira é realmente pensar, foi uma coincidência. Eu não acredito em coincidências, tá? Então para mim isso aí está eliminado. E a segunda perspectiva é, Deus colocou a mão. Deus colocou a mão e movimentou. Houve um destravar, exatamente no voto de Ana. Tá? Então, né? Para quem não acredita, é coincidência. É coincidência, é o prazo mesmo, mas já estava 3 anos parado. Né? Estava 3 anos. E a segunda perspectiva é que foi uma ação de Deus. Também recebi o testemunho do Leandro, ele escreveu assim: sábado na oração da manhã, que é no voto de Ana, né? Que a gente está aqui, eu, minha mãe e minha esposa estávamos ouvindo a oração quando Deus tocou nosso coração. O Senhor falou da mãe do Leandro, no caso eu e minha esposa faz aniversário no dia 15 de março. Hoje concretizamos a venda do imóvel que estávamos tentando vender. Glória a Deus. Olha só, mais um testemunho aqui do voto de Ana. Por isso que eu digo, gente, às vezes o que acontece? A gente não vai até o fim nas coisas, né? Às vezes desiste, às vezes fica muito difícil de fazer a oração porque a pessoa trabalha e às vezes ela está com pouco tempo, chega em casa cansada. Por isso que é um voto, porque o voto é mexer com o teu conforto, né? É claro que é mais fácil muitas vezes você não fazer um voto, você não fazer um jejum. É claro que é mais fácil, né? Orar quando pode, orar quando quer, orar quando precisa. Mas o voto é justamente para quebrar o conforto, certo? Eu tenho 2 votos na minha vida que eu carrego há anos. E esse nosso voto aqui de Ana, de 21 dias, é um voto de busca. Só que é um voto de fazer algo ininterrupto, certo? Então, eu lanço esse desafio para você, né? Para você pegar firme e realmente não quebrar. Porque as pessoas estão muito acostumadas, sabe, a começar uma coisa e não terminar. Por que você não lança esse desafio para você mesmo? Isso é uma mentalidade. É uma mentalidade, sabe, de pegar uma coisa com firmeza, com determinação e ir até o fim naquilo. Não desistir no meio da caminhada, porque, sabe, houve muita coisa para mim desistir ao longo aí da minha jornada, de fazer lives, de estar aqui, sabe, todo santo dia. E não é fácil, até hoje eu enfrento desafios, mas eu cumpro o meu propósito, porque é um propósito que eu fiz com Deus, amém? Então, glória a Deus por isso. Também recebi o testemunho da Elizabeth. A Elizabeth escreveu: eu fiz um exame e deu alteração no meu endométrio, a médica falou para eu tomar o remédio e voltar em maio. Caso contrário, teria que ir para Goiânia e fazer um novo exame muito doloroso. Todos os dias eu ouvia suas orações e colocava a minha cura. Hoje eu fui à médica e graças a Deus não teve mais alteração. Para a honra e glória de Deus, eu fui curada. Agradeço também ao Senhor que intercede pelos seus ouvintes. Deus proteja você e a sua família. Olha o testemunho que eu recebi da Vanderleia. O meu testemunho é que eu tinha uma alergia nas mãos há mais de 10 anos.
10 anos. Sofria muito, minhas mãos tinham coceira, patinho, sangrava e doía muito. Eu usava pomadas e cremes, mas nada adiantava. Desde que uma amiga da igreja me enviou um vídeo seu, comecei a ouvir todos os dias e o Senhor profetizou cura para alergias. Eu orei crendo e Jesus me curou através das orações. Gente, é para dar um glória a Deus agora, né? 10 anos com alergia nas mãos, mãos que sangravam, que doíam, com alergia. Olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus, olha o poder de Deus, vê se não é o poder de Deus. Por isso, você que está entrando aqui nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui, me ajuda, tá? Para que esse vídeo, o YouTube recomende ele mais, então eu peço ajuda, deixa aí a tua curtida e que você me ajude a compartilhar, manda aí para 10 pessoas, seja um canal de bênção para alguém próximo de você. Deus vai te usar, Deus vai te usar para ser bênção, Deus vai te usar para ser ferramenta na vida de alguém, em nome de Jesus. Então compartilha aí. Eu quero dar continuidade à palavra que eu comecei hoje pela manhã. E uma das coisas, sabe, que impede o crescimento é o solo. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 13, verso 8: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Você lembra quando Jesus ensinou sobre a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu em solo rochoso, mas teve uma parte da semente que caiu em boa terra. Essa parte da semente que caiu em boa terra, ela frutificou, ela deu frutos, ela gerou vida. Olha que tremendo! Então a gente tem que entender, você pode ter uma boa semente, mas não crescer porque o solo é ruim. Então, isso vai afetar a forma como aquela semente vai criar raízes e vai produzir frutos. Então, o solo também importa. Ao contrário do que as pessoas pensam que só a semente importa, o solo também importa. O ambiente importa. Há pessoas com potencial extraordinário, vivendo em lugares pequenos demais para aquilo que Deus colocou dentro delas. Então, você tem que ser plantado no lugar certo, você tem que estar no ambiente certo. Tem ambientes que você está que não favorecem o teu crescimento, não favorecem o teu avanço. E aí tem uma, eu posso dizer, uma bifurcação aqui nesse entendimento, e eu vou te explicar por quê. Aqui duas coisas podem estar acontecendo: ou o solo é ruim, tá? Ou a segunda coisa, a pessoa ela está exigindo demais do solo, sendo que ela é semente. Então, duas coisas têm que estar acontecendo: o solo tem que ser bom. Se o solo é ok, então o problema está na semente. É por isso que não está dando fruto. Então, ou o problema está no solo ou o problema está na semente. E aqui eu estou falando quando o problema está no solo, quando o solo não é bom para você frutificar. Sabe, Deus me ensinou que o lugar importa muito para a gente viver o propósito da gente. Você pode se apaixonar por qualquer lugar aqui desse mundo. Você pode ir lá em Portugal e dizer: puxa, que lugar apaixonante para morar. Você pode ir nos Estados Unidos e você olhar aqueles parques, aquelas coisas lá, e você pensar: que lugar apaixonante para se viver. Você pode ir na Serra Gaúcha e olhar aquele lugar lá na Serra Gaúcha e pensar assim: puxa, que lugar apaixonante para se viver. Mas o melhor lugar é o lugar onde está o teu propósito. O melhor lugar não é um lugar mais apaixonante para se viver, não é um lugar que tem mais riqueza, não é um lugar que tem mais, sabe, gente importante. O melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. E algumas pessoas não entendem, geralmente elas querem culpar o lugar que Deus colocou elas, mas às vezes não é o lugar que Deus colocou, o problema está na semente. Então é esse o entendimento que a gente tem que ter, porque às vezes as pessoas olham só uma parte. Não, eu não estou crescendo porque é o lugar que eu estou, e às vezes não é o lugar.
Às vezes é você que não está crescendo no lugar que Deus te colocou, com contrariedade, por falta de se entregar ao propósito, sabe, por falta de você buscar um crescimento também, tanto espiritual, quanto emocional, quanto na sua inteligência, enfim. Então, algumas pessoas não florescem porque elas estão plantadas em ambientes tóxicos. Então, você frequenta um lugar onde é um lugar que é um antro, sabe, de fofoca, de gente que perturba a vida dos outros. Enquanto você não sair dessa casa que você frequenta, enquanto você não sair dessa mesa que você está, sabe, que fala de coisas negativas, que coloca na mesa coisas negativas, você não vai crescer. Eu sempre digo, em tudo que é lugar tem o joio e o trigo. Em tudo que é lugar, é na igreja, é na empresa, é no meio da família, é no meio dos amigos, é nos relacionamentos empresariais, tudo que é lugar tem o joio e o trigo. Só que tem lugares que tem mais joio do que trigo. Tem lugares que puxam você para baixo, e esses lugares aí, eles não favorecem o teu crescimento. Então o solo, ele influencia o crescimento da semente. O solo influencia. Você precisa discernir quem alimenta o seu propósito e quem sufoca a sua visão. Você tem que compreender isso. Tem lugares que sufocam a visão de Deus na nossa vida. Por isso, você precisa sair da gaiola do conforto, podemos dizer assim. O conforto é uma gaiola. O conforto é uma gaiola. A Bíblia nos diz em Isaías 54:2, amplia o lugar da tua tenda. Muita gente está acomodada em lugares seguros demais para viver o extraordinário. Ela se acomodou ali. Ela se acomodou porque ela ganha o dinheiro dela ali naquele lugar, ela tem amigos naquele lugar, tem o café que ela gosta naquele lugar, tem pessoas queridas naquele lugar, e ela se acomodou ali. Mas a partir do momento que ela se acomodou, ela parou de crescer. Aí o problema não é o lugar, agora o problema é ela. Lembra que nós falamos que às vezes o problema é o solo? Outras vezes o problema não é o solo, às vezes o problema é ela. Ela está numa gaiola, ela se colocou num lugar de estagnação. Então, o propósito exige movimento. A Bíblia diz, amplia o lugar da tua tenda. Sabe o que eu penso? Eu penso que quando acabarem os sonhos, quando acabarem os projetos, quando acabar o investimento, é porque você está indo já para o fim da vida, está indo para o fim do teu propósito, certo? Por que eu digo isso? Porque a gente sempre vai procurar um lugar mais quentinho, mais confortável para estar, né? Todos os dias a gente é deparado com situações que tendem a nos levar a viver uma acomodação, a viver uma falsa sensação de conforto, né? Então, se você quer crescer, se você quer avançar, você vai ter que escolher entre ter uma vida disciplinada, entre investir, sonhar e projetar, ou viver uma vida acomodada, certo? Eu acredito e eu ensino para as pessoas isso, tá? Eu acredito e eu ensino para as pessoas isso, que quando os sonhos acabam, talvez seja uma das coisas mais perigosas que existe, os sonhos acabarem. Para mim é uma das coisas mais perigosas que tem, quando os sonhos eles acabam. Uma pessoa que não sonha, ela de alguma maneira, ou ela está matando o propósito dela, ou ela está indo para o fim da vida dela. Então, grandes destinos,
exigem coragem para sair da rotina, tá? Grandes destinos exigem coragem para sair da rotina. Quem vive apenas no confortável nunca vai descobrir o impossível, nunca vai descobrir o que Deus tem reservado. Então, se você quer viver coisas grandes na tua vida, se você quer viver grandes projetos, você precisa, de alguma maneira, se entregar ao propósito, se entregar ao que Deus ele tem reservado para a tua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você, certo? Eu quero também lhe convidar a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom. Vem crescer com a gente, vem caminhar mais perto da gente no profético, certo? Hoje nós tivemos aula na academia, tive um tempo de interação com os meus alunos, foi maravilhoso. Eu quero convidar você a caminhar mais perto da gente, tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo, ou vai lá no meu site www.vinicius07.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. E eu estou também com esse meu novo livro aqui, ó, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Se você adquirir mais de um desse livro aqui, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Deixa eu só mostrar para você alguns dos temas desse livro aqui, ó. Mude a sua mentalidade, o poder da gratidão, reconfiguração da língua, mentalidade de governo e mentalidade de vencedor, como o profético muda a nossa mentalidade, esforce-se para o sucesso, conexão com pessoas e lugares, gestão das emoções. Gente, tem muita coisa boa aqui nesse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. Você pode adquirir lá no nosso site, o link também está aqui na descrição do vídeo. E adquirindo esse livro aqui, tá? Você vai receber esse pôster aqui, ó. Podemos chamar esse pôster aqui o pôster da mudança de mentalidade. Toda vez que você lê um capítulo, tá? Toda vez que você lê um capítulo, você vai marcar aqui. E aqui embaixo, nessa parte em branco, você vai colocar qual que é a sua ação. Então, a Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes esquecediços, mas praticantes, tá? Então, o que você ouviu naquele capítulo que você vai colocar em prática, tá? Então, esse pôster aqui vem dentro do livro Mentalidade de Alto Nível, ok? Eu creio que esse livro aqui vai te ajudar muito e você pode adquirir no nosso site. E se você quer apoiar o nosso canal, vá até o meu site e ali você vai encontrar uma maneira de apoiar o nosso canal, desejar gratidão, tá? Temos também programa de televisão todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e é mantido por nós, é mantido pelo nosso ministério, pelo propósito que Deus me deu. Então ore pela gente aí, ok? Posso orar pela tua vida? Te abençoar? Você já compartilhou com 10 pessoas? Se não compartilhou, depois compartilha, porque você vai ser um canal de bênção. Isso é mentalidade, tá, gente? Isso é mentalidade. Mentalidade é você saber, eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então pega o link da oração e manda para alguém, porque Deus falou contigo aí, vai falar com outra pessoa. Amém? Posso orar pela tua vida? Pai, em nome de Jesus Cristo, toca com o teu poder na vida dessa pessoa agora. Eu oro, Senhor, para que ela receba essa força em comum. Eu libero essa palavra profética. Estamos aqui hoje no 8º dia do voto de Ana. E a palavra profética do dia de hoje é que o Senhor dará a essa pessoa um favor incomum. Ela receberá essa força em comum na vida dela. Essa força em comum, ela terá mais força, Pai. Ela terá mais garra, ela terá mais ânimo. A força que ela vai mostrar no dia a dia dela vai impressionar as pessoas que estão ao redor dela. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que essa pessoa viva muito além da onde ela está vivendo. Eu quero declarar um grande crescimento na tua vida, prosperidade. Eu quero declarar em nome de Jesus oportunidades que vão aparecer no teu caminho. E eu também oro por toda pessoa que estava fraca na fé, que estava dormindo espiritualmente, que essa pessoa receba uma força do céu agora, receba um novo ânimo, que o toque de Deus venha sobre ti. Eu oro também por pessoas que
que estão com problemas na boca, estão com problemas de saúde na boca, eu libero uma palavra de cura sobre ti, de restauração sobre a tua boca, independente do que for que está aí. Eu oro por cura, eu oro por milagre, oro por pessoas que estão com infecções, com inflamações ou que sofreram quebradura nas pernas. Eu oro por cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por pessoas que estão pedindo uma providência especial, estão orando por oportunidades, por portas abertas, por mais negócios, por mais vendas. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa, Pai, que tem dificuldades para dormir, que sofre de insônia, que tem tido perturbações na sua casa, que essa casa seja visitada agora pela glória de Deus. Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é luz, e que a luz de Jesus Cristo entre nessa casa, a luz de Jesus Cristo entre nos quartos da casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: eu recebo. Amém? Uma força em comum sobre a tua vida. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui para o voto de Ana. Deus abençoe a todos.